Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Em Cristo todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem dos céus. A começar em mim, prometo ao meu Senhor, que a cada passo que eu der, e seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um momento de louvor, de adoração, de glorificação no nome do nosso Deus. A Igreja Presbiteriana de Niterói recebe você para juntos nós adorarmos ao Pai, que se revelou Pai em Cristo Jesus, o nosso Salvador, nascido por obra do Espírito Santo, neste quarto domingo do Advento, já na semana em que nós vamos comemorar o nascimento do Filho de Deus. Eu convido você a se curvar diante desse Senhor Todo-Poderoso junto comigo, em oração. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Deus nosso Pai, nós te adoramos em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, aquele que nos salvou por meio de seu sangue precioso. Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus, nascido por obra do Espírito Santo que agora nos conduz a te louvar e te adorar. Que nesse Espírito nós sejamos conduzidos com todo carinho, com toda devoção, com o nosso coração prostrado diante de ti. Que nós nos ajoelhemos diante do Senhor, não somente com os nossos corpos, mas que o nosso coração esteja de joelhos dobrados diante do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, querido, a adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória seja dada ao Pai, glória seja dada ao Filho, glória seja dada ao Espírito Santo. Cantemos, junto com o coral de nossa igreja, ao Deus Supremo Benfeitor. Adoremos ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesses últimos 2 anos, vivemos tempos tão diferentes, tempos tão difíceis. Confesso que em muitos momentos as notícias trouxeram ao meu coração, e eu sei que também ao seu, certo espanto. Em alguns momentos nós fomos desafiados pelo medo. Em outros momentos tivemos dúvidas e várias perguntas, várias questões nos vieram à mente e ao coração. Mas em meio a tudo isso, tenho a plena convicção que Deus tem nos chamado à fé e à obediência. Assim, hoje eu gostaria de compartilhar com você o texto de Lucas, capítulo 1, verso 26 ao verso 38.
um texto que muito me chama a atenção. Uma cena no Evangelho que sempre me vem à memória. Toda vez que estamos perto de comemorar o Natal, ela me vem à mente e hoje eu gostaria de compartilhar essa cena com você. Lucas capítulo 1, verso 26 a 38, assim nos diz Lucas capítulo 1, verso 26 ao verso 38. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O texto bíblico nos diz que quando Isabel, prima de Maria, estava grávida do sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado a uma virgem, o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14. Seu nome era Maria. E o que nós sabemos de Maria? À luz das Escrituras, ela era da tribo de Judá, descendente de Davi, uma virgem, em cumprimento da profecia de Isaías 7,14. Ela estava noiva de um carpinteiro de Nazaré chamado José, como depreendemos de Mateus capítulo 13, verso 55, e ao que parece, tanto ele quanto ela eram pobres, como lemos, como nós podemos perceber da oferta que está registrada em Lucas capítulo 2, verso 24, à luz do livro do Levítico, capítulo 12, verso 8. Uma vez que as moças judias, elas casavam muito jovens, é muito provável que Maria ainda fosse uma adolescente quando recebeu a visita do anjo Gabriel. E a informação nesse texto de Lucas é que ela estava desposada. Isso é bem diferente do noivado que nós costumamos ter nos dias de hoje, porque naquele contexto histórico, legalmente a noiva pertencia ao seu marido. José era um descendente de Davi, portanto herdeiro legítimo do trono de Davi. Mais tarde, o próprio Jesus seria chamado filho de Davi. Essa jovem desposada com José, ela é aqui chamada de muito favorecida, alguém que recebeu muita graça de Deus. Assim como todos os pecadores, Maria, ela precisou da obra expiatória de Deus para ser restaurada a uma posição favorável diante de Deus. Maria, assim como eu, como você, pecadora, ela reconheceu isso. Mais tarde, quando ela visitou Isabel, ela glorificou a Deus numa das mais lindas canções que temos nas Escrituras. Ela se alegrou no seu Deus, no seu Salvador. Maria não era uma distribuidora da graça de Deus, mas uma recebedora. E o termo aqui utilizado, cheia de graça, ou muito favorecida, indica que ela foi beneficiária de uma graça, não que ela era a fonte de uma graça para os outros. E a cena em que ela recebe a sua missão, a missão de ser a mãe do nosso Salvador, a mãe do próprio Salvador, da sua vida, da própria vida dela, nos mostra ao mesmo tempo a graça, o amor, a misericórdia, a bondade, a fidelidade de Deus, tanto quanto a humanidade de Maria. A sua fragilidade, a sua simplicidade, a simplicidade de uma mulher que nos ensina hoje a experimentarmos a nossa humanidade aos pés de Deus e como vencer as diferentes etapas, os diferentes estágios de enfrentamento das lutas do nosso viver. Maria, ela começou espantada, passou da dúvida à fé. Ela teve medo, teve seus questionamentos, mas por fim foi obediente em fé. Vamos ver como isso se deu? No primeiro momento nós podemos perceber espanto e medo. A saudação do anjo a deixou perplexa. Quando acontece algo inexplicável, surpreendente ou mesmo raro,
quando algo assim acontece, uma situação estranha, nos vem o espanto. Costuma-se dizer que nós estamos espantados quando um acontecimento nos causa um certo impacto emocional ou uma situação de estranheza. E Maria era uma jovem humilde, ela não entendeu o porquê o anjo se dirigiu a ela como muito favorecida. A saudação a Maria aponta uma situação constrangedora, pois normalmente uma mulher não era saudada em Israel. E Maria se assustou com a saudação, porque tal procedimento para uma mulher era incomum entre o seu povo. E é compreensível que ela tenha se colocado a pensar no que significaria essa saudação, e a continuação da cena mostra que a mensagem que aquele anjo trazia era a mensagem de uma gravidez, quando sequer ela tinha tido relações com algum homem. O que esperava por Maria se ela aparecesse grávida antes da consumação do seu casamento? Ela seria morta por apedrejamento. Então, muita coisa estava sendo exigida de Maria. Ela não devia ter constrangimento em ver a sua reputação abalada perante o noivo e a sociedade. Se esperava que ela assumisse um caminho doloroso e que ela tivesse disposta e fosse corajosa para seguir no caminho que estava sendo traçado para ela. Significava que Maria devia aceitar no conceito do povo a situação de uma moça desonrada. Situação estranha. Situação de causar espanto. Situação de dar medo. Além do espanto e do medo, nós vemos nesse texto um pouco de dúvida e de questionamento. Engana-se aquele que pensa que a dúvida não tem o seu lugar. A dúvida, na verdade, se pararmos para pensar com calma, é o primeiro passo rumo à fé. Só Deus não duvida. Deus não duvida porque Ele tem plena certeza de tudo o que faz, porque Ele está presente em tudo. Ele conhece tudo, tudo está patente diante dele e não existe nada que seja oculto a Deus. Quem é humano duvida. Quem é humano duvida porque tem limitações óbvias, porque não tem controle sobre as circunstâncias, porque não tem controle sobre o seu destino. Duvida porque tem consciência do extraordinário. E ainda que a gente não saiba exatamente o que seja o extraordinário, o fato é que o extraordinário não é ordinário. E é justamente por isso que ele causa espanto. É por isso que ele causa dúvida. Não obedecer sem questionar é não pensar. E não pensar não é humano. Não pensar não é natural, é mecânico, frio, vazio, desprovido de sentido. Obediência cega é totalitarismo, é insanidade, é fantasia de quem cria um mundo à parte. Duvidar e questionar são exercícios legítimos da humanidade quando são feitos sem vaidade, sem arrogância, sem prepotência. Quando se tem dúvida e se questiona com senso de responsabilidade, com dignidade. Maria tinha dúvidas. Dúvidas quanto ao que o anjo disse que aconteceria. Não porque não crer, não porque ela não acreditava. Afinal de contas, Deus é o Deus dos impossíveis. Mas é porque ela não conseguia entender como aquilo iria acontecer, como poderia acontecer. E ela não teve medo de expor a sua dúvida. Ela questionou de forma sensata, ponderada, e recebeu uma pronta resposta que, sejamos sinceros, foi uma resposta além da razão. O plano de Deus, a forma de Deus trabalhar foi contado para ela, mas uma mulher casada poderia esperar uma gravidez. Mas, uma vez que Maria não tinha se casado ainda, o questionamento dela estava correto. Evidentemente, ela entendeu que o anjo estava se referindo a um evento milagroso. Uma gravidez sem inseminação por um pai humano. Mas ela teve dúvida, ela questionou. Agora, do espanto, do medo, passando pelo questionamento, pela dúvida, o texto chega ao seu clímax, mostrando uma Maria obediente. E essa obediência foi uma obediência em fé.
A palavra direcionada a Maria não se tratava de algo relacionado com o ordinário, mas com o extraordinário, e o extraordinário demanda confiança, dependência, paciência. Nos traz a necessidade de enfrentarmos os confrontos, as ameaças, assumir riscos. Maria, ainda que não compreendesse plenamente tudo o que estava acontecendo, ela creu. A fé significa alguém entregar o seu caminho ao Senhor, confiando nele, sabendo que ele fará tudo o que for melhor. O relacionamento com Deus eterno implica num relacionamento com a verdade absoluta, porque ele é a verdade absoluta. A palavra que chegou a Maria não foi a palavra de um anjo, mas a palavra de Deus. Ela reconheceu a palavra do Senhor como verdade absoluta, a palavra viva que produz vida, a palavra de poder que abre portas onde essas portas ainda não existem. Ela se apegou à palavra do Senhor, se rendeu em sujeição ao grande poder de Deus. E fé e obediência, meus queridos, estão interligadas. A fé bíblica ela não se limita a uma confessionalidade fria, vazia, marcada pela repetição simplista de perguntas de catequese e respostas dogmáticas. Na verdade, os nossos credos, nossas confissões, nossos catecismos são a expressão didática do que nós cremos. E precisam ser vistas apenas como um ponto de partida para uma vida convicta, uma vida que age no mundo a partir dos óculos do Espírito Santo, que torna a palavra viva, uma palavra encarnada em tudo que pensamos, falamos e fazemos. O encontro do anjo Gabriel com aquela jovem revela o profundo comprometimento de Deus com o seu projeto eterno, a vinda do Messias ao mundo. A missão que foi comunicada a Maria não era apenas difícil, era uma missão praticamente impossível. E antes de apresentar o impossível, o Deus eterno se apresentou como Deus cheio de graça para conceder graça. Ele se apresentou Deus cheio de poder para cuidar e proteger com a sua presença. E depois de se apresentar e de apresentar o impossível, o Senhor se apresenta como aquele que está presente para as realizações. E assim eu te pergunto, o que é que tem causado espanto em você? Quais são os seus medos? Quais são as suas dúvidas? Quais são os seus questionamentos? Eu quero te convidar hoje a voltar-se para o Deus diante de quem não existe impossíveis. Entregue sua vida ao Senhor, confia nele, agrade-se dele e assim confie nele. Ele é fiel, ele é o Deus da aliança, ele é o Deus do pacto e Jesus é a maior prova do amor que Deus tem por mim e por você. O nascimento de Jesus foi o cumprimento de profecias. Ele nasceu na plenitude dos tempos, conforme uma agenda traçada na eternidade. O nascimento de Jesus foi celebrado no céu, festejado na terra, e a sua vinda ao mundo é a grande notícia de alegria para todos nós. Jesus é o Salvador do mundo, o Messias prometido, o Senhor do universo. Não há salvação em nenhum outro nome. Ele é o caminho para os nossos pés, a porta de entrada para a eternidade. Ele é o pão para a nossa fome, ele é a água para a nossa sede. Jesus é a paz para o nosso coração. Ele é o único mediador capaz de reconciliar você e eu com Deus. Jesus, sendo Deus, se fez homem, sendo Senhor, se fez servo, sendo santo, se fez pecado, sendo bendito, se fez maldição, sendo exaltado, se humilhou até a morte, uma morte de cruz. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele. Jesus suportou sede para que eu e você bebamos da fonte da água da vida, que é ele. Em Jesus nós temos redenção. Em Jesus nós temos abrigo para a nossa alma. Jesus é o centro do universo, porque em Jesus reside toda a plenitude. Diante dele se curvam os anjos, diante dele se curvam os homens, diante dele se curvam os demônios. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. O nome de Jesus está acima de todo nome, diante dele se dobram todos os joelhos. O céu, a terra e debaixo da terra. Faz parte da vida ser tomado de espanto diante das circunstâncias. O medo certamente já veio e virá outras vezes sobre você quando tudo parecer perdido. Confusão, dúvidas, muitas perguntas vão surgir no seu coração, se já não existem. Mas eu quero dizer,
com Jesus. É possível experimentar tudo isso e seguir no caminho da fé. Dar o próximo passo, o passo seguinte, amparado por Deus, envolvido pelo Espírito Santo, conduzido pela sabedoria e graça de Deus, seguindo a vontade de Deus e assim cumprindo a sua missão, cumprindo o seu chamado, fazendo a vontade de Deus de tal forma que você vai ver que para Deus, com Deus, não há impossíveis. Você crê, você está disposto a obedecer, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Creia. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós. Dissipa as trevas do nosso coração. Tira as nossas dúvidas. Remove as nossas angústias. Responde nossas questões. E naquilo que não nos competir, que o Senhor nos traga o conforto e a paz de saber que mesmo quando nós não temos as respostas, o Senhor tem todas as respostas necessárias. E o Senhor é o Deus de nossas vidas, o Senhor de nossas almas. Assim descansamos no Senhor. Em nome de Jesus, lançamos todas as nossas dúvidas, toda a ansiedade do nosso coração. Colocamos os nossos medos e ansiedades diante de Ti. E nós queremos ver a Tua glória. Que o Senhor nos faça obedientes em fé, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Oh, vinde, adoremos. Vinde, adoremos ao nosso Senhor.
Meu irmão querido, minha irmã querida, nós estamos chegando ao final de mais um momento de louvor e adoração nesses tempos que ainda estão diferentes, mas eu quero convidar você a estar presencialmente junto conosco. A Igreja Presbiteriana de Niterói já retomou suas atividades presenciais, tanto o culto matutino às 9 horas da manhã, quanto a escola dominical logo após o encerramento do culto. Toda essa movimentação online, ela teve um motivo, principalmente nos momentos mais difíceis da pandemia. Mas a você, meu querido, eu quero convidar a lançar fora o medo e ir junto conosco adorar ao Senhor. Você que já tem estado, inclusive, em outros lugares, não faz sentido, meu querido, você ir a todo lugar e se recusar apenas de estar com seus irmãos na igreja. Isso vai fazer bem à sua alma. Se você se sentir seguro, querido, venha. Se você tem estado em outros lugares, venha. Participe da escola bíblica dominical da sua igreja, momento onde você vai poder perguntar e ser respondido. Nós vamos poder nos ver face a face, não somente atrás de uma tela. Que alegria podermos estar novamente caminhando juntos. Eu convido você, tão logo você puder, a estar conosco. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o soberano e irrevogável amor de Deus, o nosso Pai, a graça sublime e irresistível de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como as doces e eternas consolações e o renovar do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e até a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.